Crescimento craniofacial. Observação clínica. O processo de crescimento ele é bastante complexo, porque as partes envolvidas, elas crescem em diferentes quantidades, em diferentes direções. Isso vai resultar numa face única para cada indivíduo. E nós, como ortodontistas, acompanhamos esse processo clinicamente. Nós podemos observar essas modificações, mas como avaliar? Como quantificar? Como saber os períodos de maior crescimento? Quando imaginar se esse paciente vai crescer mais para baixo, mais para frente? Como será o resultado final? Como será a face do paciente ao final do crescimento? Essa é a nossa pergunta sempre no diagnóstico. Então, vocês vejam aqui nesse vídeo a quantidade enorme de crescimento que acontece na face e no crânio. Tá? Então, essas alterações elas são bastante complexas e a gente tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Nós precisamos fazer um diagnóstico e ter uma estimativa de como vai acontecer o crescimento da criança para poder elaborar um plano de tratamento. Tá? Apesar dessa incerteza de qual será a posição final da maxila e da mandíbula ao final do crescimento, nós temos que prever uma direção geral de crescimento, uma quantidade geral, e imaginar como será essa face ao final do crescimento. E como fazer isso? Bom, nós temos uma ferramenta muito útil, que é a teleradiografia de perfil. Tá? Então, vocês vejam aqui, essa teleradiografia é tomada aos 8 anos de idade, depois ela é tomada aos 11 anos, aos 15 anos e aos 17 anos. Isso foi na primeira, essa de 8 anos foi antes da primeira fase de tratamento. Aos 11 anos tivemos uma reavaliação para iniciar uma segunda fase. Aos 15 anos, é o final do tratamento ortodôntico corretivo. E aos 17 é uma avaliação após o tratamento. Porque o crescimento aqui dos 15 aos 17 ainda aconteceu, especialmente se for um menino. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, essa teleradiografia tem sido utilizada há bastante tempo para avaliar o crescimento. Como é que a gente avalia ela? Nós temos aqui, então, nessa estrutura do crânio, tá? Tem uma parte que é bastante estável, que é a base posterior do crânio, certo? Então, esse aqui é o ponto básico, aqui é a célula túrcica. Então, essa região aqui, ela é bastante estável, tá? Então, ela nos direciona para superpor as radiografias nessa região. As telerradiografias de perfil, elas são tomadas de uma forma padronizada, de tal forma que a magnificação de imagem, veja essa reguinha aqui para calcular a magnificação, ela geralmente é similar no mesmo aparelho, certo? Então, nós temos uma imagem do mesmo tamanho, que pode ser superposta numa estrutura bastante estável. Então, a partir deste ponto de estabilidade, de pouca alteração durante o crescimento, nós vamos ver quais as alterações que acontecem a partir daí. Então, superpondo aqui nessa parte estável, vocês vejam aqui, em preto seria o traçado do paciente ao início do tratamento. Em vermelho, ao final do tratamento. E em verde, no período de acompanhamento após o tratamento. Então, vocês viram que acontece durante o tratamento ortodôntico uma quantidade substancial de crescimento do paciente. E esse crescimento, de acordo com a idade, ele vai continuar após o tratamento. Tá? Então, muito do que a gente faz é resultado do crescimento natural. Né? Nós vamos atuar no indivíduo que está alterando a relação entre maxila e mandíbula, alterando algumas posições dentárias, e nós temos que compreender essas alterações naturais para, então, elaborar nosso plano de tratamento e
e realizar o tratamento propriamente dito. Então, nós vemos aqui, ó, uma superposição de uma teleradiografia aos 6 anos de idade e a outra aos 16 anos. Tá? Vejam aqui a quantidade de crescimento que aconteceu nesse paciente, dos 6 aos 16. Olha onde estava a mandíbula e olha onde ela foi parar. Tá? Então, é muita quantidade desses 10 anos. As alterações que acontecem no período, elas são principalmente relacionadas ao crescimento. A gente vai movimentar dentes durante esse período. Vocês vejam aqui que, de uma maneira geral, o paciente segue uma direção. Ó. A mandíbula, ela mais ou menos seguiu mais para frente. Aqui, num outro tipo de face, vejam como ela se deslocou mais para baixo, a mandíbula. Um crescimento mais vertical. Né? Entretanto, a quantidade, vocês vejam que foi aproximadamente a mesma, em 2 pacientes diferentes. Tá? Então, a gente tem mais ou menos uma estimativa numa face aqui em branco, com esse tipo de composição de rosto, com essa mandíbula bem inclinada, eu já faço uma previsão de que a mandíbula vai crescer mais para baixo. Tá? E aqui, quando eu vejo essa conformação de rosto, com esse plano da mandíbula mais paralelo, com o plano lá da cela da base anterior do crânio, o plano de Frankfurt, mais paralelo, então a tendência de ser um crescimento mais para frente. Tá? Então, vejo aqui esse crescimento mais horizontal, tá? Já pode ser previsto pela arquitetura do crânio da face nessa fase de 6 anos. E no paciente que mais tem esse plano mandibular mais aumentado, com outros tipos de características, ele vai ter o crescimento mais vertical. Tá? Então, são 2 tipos de face bem distintos que a gente tem que estar consciente para fazer o nosso diagnóstico e o nosso plano de tratamento. Um plano de tratamento ele vai ser diferente. Por exemplo, uma mordida aberta vai ser fácil, relativamente fácil de tratar num caso assim, porque a mandíbula tende a crescer mais para frente, ou girar no sentido do fechamento aqui da mordida. No caso do vertical, a mandíbula cresce muito para baixo e até para trás. Então, se uma mordida aberta nesses casos aqui, ela vai ser extremamente difícil de corrigir. Tá? Isso é só um exemplo de um tratamento para vocês verem a importância do crescimento. Outro aspecto a ser considerado é se o paciente é do sexo masculino ou feminino. Então, aqui nós temos um menino, né? E vejam aqui, ó, o quanto que a maxila e a mandíbula cresceram dos 6 aos 9 e dos 9 aos 12. Tá? Foi um crescimento mais para frente, tá? E em boa quantidade, 6, 9 e 12 anos, um menino. Aqui na sequência, ele está com 12, 14 e 16 anos. Dos 12 aos 14, esse caso não apresentou grande crescimento, mas depois dos 14 aos 16, apresentou uma grande quantidade de crescimento mandibular para frente, especialmente para frente. Tá? Então, esse aqui já poderia ser um período após o tratamento, talvez. Mas nós temos que contar com esse crescimento dos meninos, que ele vai mais adiante, né? Ele continua até os 16, 17, 18, 20 anos de idade. Se vocês pegarem uma foto de vocês com 16 anos e depois com 20, vocês vão ver a quantidade de alteração que aparece no rosto, certo? Então, esse crescimento da mandíbula, ele continua após o cessamento das outras estruturas. Já aqui, então, outra coisa a ser considerada é o crescimento alveolar. Né? Então, aqui ó, estamos superpondo na maxila, né? Vemos aqui que a maxila tende a crescer para trás, ok? Ela se desloca para frente, e aumenta a distância dos dentes em relação ao osso basal maxilar. Isso aqui se chama crescimento alveolar. Claro, aqui na primeira superposição, dos 6 aos 9 anos, isso aqui também existe a erupção do dente, tá? Mas a partir dos 9, o primeiro molar permanente superior já está erupcionado. Então, assim, 9, 12, 14, 16, isso aqui é um aumento da altura do osso alveolar, certo? Então, esse crescimento alveolar é principalmente onde nós ortodontistas trabalhamos. Quando a gente fala que altera crescimento, é principalmente em relação ao crescimento do osso alveolar, porque o crescimento do osso basal
relacionado ao tipo facial do indivíduo e a quantidade genética pré-determinada, a quantidade pré-determinada geneticamente, é muito difícil de alterar. Agora, aqui é uma área que é a nossa região de trabalho, certo? Aqui nos incisivos é a mesma coisa. E vejam aqui a superposição da mandíbula. Na mandíbula, para saber só o crescimento da mandíbula, a gente superpõe no contorno anterior da síntese, na borda interna da síntese, tá? Então, vocês vejam como acontece uma deposição aqui de osso na região lingual, né, que vai corresponder a uma absorção na região vestibular. Então, os incisivos inferiores, eles tendem a ficar mais verticalizados com o tempo. Tá? Podem projetar um pouquinho, mas depois, no final, eles vão tender a verticalizar um pouco. E aqui vejam o aumento de altura alveolar do molar inferior. Isso tudo acontece durante a quantidade de crescimento, porque o crescimento da mandíbula acontece principalmente aqui no côndilo, ó. Vai depositando osso aqui e o côndilo vai aumentando de tamanho. Claro que ele cresce contra o crânio, né? Contra a cavidade glenoide, e a mandíbula se desloca para frente. Mas aqui nessa região não acontece o crescimento. Tá? A mandíbula se desloca para frente em função do crescimento que acontece lá no côndilo. Tá? Então, o deslocamento da mandíbula em função do crescimento condilar contra a calota craniana. Numa menina, nós vamos ter quantidades diferentes de crescimento. Vejam aqui, ó, esse crescimento também foi na direção mais para frente do que para baixo. Bastante quantidade, né, dos 6 aos 9, dos 9 aos 12. Entretanto, ali, dos 12 aos 14 já foi menos quantidade, e dos 14 aos 16 uma quantidade sem significado clínico. Tá? Então, a menina, ao passo que os meninos seguem crescendo, especialmente a mandíbula, as meninas vão cessar o seu crescimento bem antes. Tá? Então, a nossa janela de período de tratamento, se a gente quer alterar alguma coisa, em relação, não só aos dentes, mas em relação ao crescimento, nós vamos tratar as meninas geralmente mais cedo. Tá? Vejam aqui o osso alveolar, a mesma coisa, né? Ocorre um aumento da altura alveolar, dos 6 aos 9, mais crescimento, é erupção, tá? Dos 6 aos 9, depois dos 9 aos 12, 12 aos 14. A partir dos 14 anos não teve mais crescimento. Mesma coisa aqui, ó, 6 aos 9, 9 aos 12, 12 a 14. Depois dos 14, não houve mais crescimento. 6, 9, 12, 14. Entre 14 e 16, essa paciente não apresentou crescimento. Tá? Então, o nosso período de tratamento, quando envolve crescimento, ele tem que ser mais cedo.